experientes e comparamos com parentes de primeiro grau não médiums. E nós avaliamos o exoma, todo o genoma que codifica a proteína desses médiums, e comparamos com o exoma dos seus parentes de primeiro grau, ou seja, pessoas que tinham uma genética muito parecida, pessoas que tinham um ambiente social, muito sociocultural muito parecido, mas a diferença é que um era médium, o outro não era. Eu vou falar da genética daqui a pouco, mas nós publicamos também um artigo no Schizophrenia Bulletin, que é um dos principais serviços de esquizofrenia no mundo, comparando a saúde mental dos médiums com os seus parentes, né? Para ver se os médicos que tinham essas experiências, né, espirituais e tudo mais, que poderiam ser chamadas de psicóticas, veem, ouvem coisas, sensação de inserção de sentimentos, de pensamentos, etc. e tal. E o que nós encontramos na realidade, que de um modo geral, os médiuns tinham uma saúde mental muito parecida com aquele dos parentes não médiuns. Inclusive, muitas vezes, para a surpresa de muitos, eles tinham até uma melhor qualidade de vida psicológica do que aqueles parentes não médios. Então mostra mais uma vez que essas experiências não estavam associadas com doença mental, com pior qualidade de vida, etc. Ok? E aí vem o estudo, efetivamente, nesse estudo que foi publicado, né? Foi um estudo que tirou uma grande repercussão na revista científica, já foi baixado mais de 44 mil vezes. Significa 3 vezes mais do que o artigo mais baixado na história desta revista. Então, foi um artigo que gerou muita repercussão na mídia, foi a matéria mais vista da CNN, da Globo News, da Folha de São Paulo, naquele período. E o que nós encontramos então? Nós investigamos 54 médiums, tá? Médiums bastante experientes, e 53 parentes de primeiro grau não médiums. E nós identificamos 33 genes que tinham uma alteração, uma mutação em pelo menos 1/3 dos médiums e nenhum dos seus familiares de primeiro grau. Tá certo? Isso foi um dado muito interessante, ou seja, que genes estavam alterados em pelo menos 1/3 dos médiums e nenhum dos seus familiares. E depois nós replicamos esse dado numa outra amostra de 12 médiums. E também nós encontramos esses genes presentes em grande parte desses outros 12 médiums. E interessante que esses genes, porque os genes eles podem ter mais do que uma função. Tá? O que se sabe até hoje destes genes que nós identificamos, eles estavam muito ligados à função do sistema inflamatório e o sistema sensorial, perceber coisas. Olha que interessante. Tanto a inflamação, que é o sistema imunológico, né, de lidar com antígenos que vêm do ambiente, como o sistema sensorial, que é perceber o ambiente. Ou seja, eram 2 sistemas que são a nossa relação com o ambiente. E a mediunidade tem a ver com essa percepção de outros aspectos do ambiente. Né? Então, ou seja, pode ser que nós estejamos descrevendo pela primeira vez a função destes genes, uma outra função destes genes. Eles lidam no contato com o ambiente, mas eles também com esse aspecto espiritual. Porque a pergunta é o seguinte, né? Uma das hipóteses é que o nosso cérebro é um filtro para perceber a realidade. Eu não percebo o ultrassom nem o infrassom. Não percebo o ultravioleta nem o infravermelho. Então o nosso cérebro é um filtro. Será que os médiums têm um filtro um pouco mais poroso, percebem coisas que outras pessoas não estão percebendo? E será que esses genes estão ligados a essa possibilidade? Essa é uma hipótese que a gente tem trabalhado. E aí, são os genes, só para a gente ter uma ideia, esse gene Mucin 19, ele estava presente em 87% dos médiums e nenhum dos familiares. Estava presente em 92% daquela outra amostra de 12 médiums. Só para a gente ter uma ideia de como que isso era muito frequente e era muito pouco provável de ser por um acaso, assim como os outros genes também. Muito bem. Então, esse é uma primeira exploração também dessa distinção entre médiums
será que no futuro a gente vai conseguir descobrir geneticamente essa diferença? Pode ser. Um outro estudo também que a gente fez, foi minha tese de doutorado, em que nós investigamos 115 médiums, né, que tinham altos níveis de experiências psicóticas, ouvia coisas dissociativas, transes, experiência fora do corpo, etc. E o interessante é que nesses 115 médiums, que eram em São Paulo nessa época, eles tinham uma baixa prevalência de transtornos mentais, tá? E um bom ajustamento social, que são indicadores de patologia. E o mais interessante é que quanto maior a frequência de experiências de transe, de incorporação, ou mesmo de ouvir, eles tinham menos depressão e ansiedade, melhor ajustamento social. Mostrando também que não é apenas uma questão que muitos acham que os médiums seriam, essas pessoas têm essas experiências, seriam quadros mais brandos de uma patologia, tá certo? Chama espectro da psicose. Então, alguma teoria existe um espectro da psicose. Quanto mais sintomas psicóticos a pessoa tem, mais doente ela é. Só que a gente vê aqui, então os médicos, as pessoas teriam menores níveis, não teriam cruzado o limiar da patologia. Só que aqui a gente percebe que não. Eles têm, mesmo que tenham um alto nível dessas experiências, isso não está indicando mais patologia. Então mostra que são coisas diferentes. A experiência alucinatória de ver ou ouvir algo, ela pode ser decorrente de uma patologia e pode ser algo que não seja patologia e algo diferente. Do mesmo modo, por exemplo, eu gosto de comparar isso com a taquicardia. Se eu for avaliar a taquicardia apenas na enfermaria de cardiologia, 100% dos pacientes com taquicardia têm cardiopatias graves. Imagina se eu generalizo essa informação para toda a população. Todo mundo tem coração um pouco acelerado em algum momento, tem uma cardiopatia grave. Então imagina, quando eu estou apaixonado, meu coração acelera e é uma cardiopatia grave. Eu estou ansioso para fazer a palestra, meu coração acelera, é uma cardiopatia grave. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa se eu analisar as alucinações apenas em pacientes psiquiátricos internados. Existem causas de taquicardia patológicas, e às vezes não é cardiopatia também, pode ser um hipertiroidismo, pode ser porque tomou muito café, pode ser porque a pessoa está mais ansiosa, porque ela está mais na expectativa, porque está apaixonada, pode ser qualquer coisa. Então tem que tomar muito cuidado para não generalizar, e é isso que a gente está tentando mostrar e fazer aqui. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que nós não investigamos, deixa eu voltar um outro slide aqui, isso. Nós investigamos nos médiums, naqueles que a gente investigou, na época do meu doutorado, se eles tinham o que nós chamaríamos em psiquiatria sintomas de primeira ordem de esquizofrenia de Kurt-Schneider. E eles tinham, na realidade, o que é considerado sintomas clássicos de esquizofrenia, que é inserção de pensamento. Estou com um pensamento que parece que alguém colocou na minha cabeça, um sentimento que não é meu, que eu estou sentindo, que parece que é do espírito, o meu corpo controlado por uma força externa, vozes comentando minhas ações. Eles têm essas experiências, mas essas experiências não estavam relacionadas com doença, ou com transtornos mentais, ou baixo ajustamento social, mostrando que isso não serve para fazer a distinção. Então não é verdade que esses sintomas são clássicos e específicos de esquizofrenia. Outro dado interessante, mas esses médicos eram médicos que já eram médicos há muito tempo. Nós estudamos agora, nesse outro estudo, que foi o doutorado da Letícia e do Adair, nós investigamos pessoas que buscaram os centros espíritas por causa dessas experiências e foram considerados médicos. Então eram pessoas que estavam tendo um desconforto com as vivências que estavam tendo, essas experiências anomais, desconforto, buscaram o centro e foram identificados como médiums. E vimos que experiências as pessoas estavam tendo. Eles estavam tendo, por exemplo, experiências de visuais, auditivas, 60% estavam vendo coisas, 54% ouvindo coisas, 38% sonhos espirituais, premonitórios, 30% experiência fora do corpo, 20% experiências de premonição, de drenagem energética, etc. São as experiências que as pessoas tinham quando chegavam no centro. E foram acompanhadas, investigadas.
identificadas e nós seguimos essas pessoas um ano depois, para ver como seria a evolução delas. E o interessante, ter essas experiências em maior ou menor intensidade, não se relacionou de ter uma pior ou melhor evolução. Então, ter mais ou menos dessas experiências não fez diferença. O que fez diferença foi se ela já tinha desde o começo uma desorganização cognitiva, um raciocínio prejudicado, que é um sintoma mais claro de um transtorno psicótico, por exemplo. Isso previa, não ter ou não a experiência. E, por outro lado, era protetor, um autodirecionamento, um ego mais estruturado, uma capacidade de se autorregular, de ter metas, de perseverar, de persistir. Essas características, essa foi positiva. E não ter ou não aquelas experiências anteriores que eu falei. E nós temos investigado também alguns casos em profundidade. Isso é muito ilustrativo. Esse foi um caso que a gente publicou de uma mãe de santo de Umbanda. Ela, com 7 anos mais ou menos, ela começou a ter pensamentos premonitórios de que alguém ia morrer e a pessoa morria. E começou a ter episódios de possessão. O episódio de possessão ela gostava, ela sentia bem, porque eram orixás e tal, positivos. Só que a família rejeitou muito. Então, ela sentiu uma grande rejeição familiar e social. Então, ela tinha aquelas experiências, ela não tinha com quem conversar sobre isso, e aquilo era considerado ou doença ou influência do demônio. Então, aquilo gerou muito sofrimento. E ela começou a isolar. Teve um grande isolamento, uma grande solidão durante boa parte da adolescência e do início da vida adulta. E ela dissimulava, ela disfarçava essas experiências para ninguém ficar sabendo e buscava na oração o equilíbrio. Até que aos 27 anos ela buscou a Umbanda e lá então ela recebeu uma orientação a esse respeito. Ela começou a trabalhar essas vivências dentro do contexto dos seus rituais e da cura e integrou, se tornou uma líder religiosa extremamente saudável e teve uma vida positiva e produtiva. Então, um exemplo de como essa experiência, que não era patológica, quando foi integrada adequadamente, teve um impacto positivo. E temos o caso do Divaldo Franco. A gente publicou também um artigo do caso do Divaldo Franco, em que é mais ou menos algo muito parecido. Com 4 anos de idade, ele começa a ter experiências anômalas, né? Ele começa a ver coisas e tudo mais e tal, e ao mesmo tempo não aceitação da família, né, do grupo religioso, né? Ele até apanhava do pai dele quando ele referia esse tipo de experiência, e ele teve uma dificuldade muito grande, até que num período também, no final da adolescência, ele encontra um grupo religioso que o acolheu, um grupo espírita, o ajudou a dar sentido, a fazer um controle adequado dessas experiências, e foi, né, um grande líder, né, foi extremamente produtivo na vida. Mas o que chama a atenção, tanto no caso do Divaldo, quanto no caso daquela mãe de santo? Eles tinham as experiências anômalas, digamos assim, mas eles não tinham desorganização cognitiva, conseguiam pensar, raciocinar e fazer as coisas adequadamente, não tinham um embotamento afetivo, uma dificuldade de vínculos, e não tinham dificuldades para manter as atividades diárias, de estudar, trabalhar, viver a vida social, tirando aquele aspecto. Então, mostrando que não tinha outros sinais de patologia. E é justamente esse que eu ilustrei. Agora eu vou falar categoricamente desses critérios que ajudam na separação. A gente escreveu há uns certos anos atrás uma proposta para o CID-11 dessa distinção e foi incorporado. A gente teve a honra de fazer parte da força-tarefa do CID-11 para criar os critérios para a distinção de experiências dissociativas patológicas e não patológicas. Basicamente é o seguinte: quando a experiência não gera sofrimento ou incapacitação. Mas às vezes a experiência gera sofrimento não pela experiência em si, como nós vimos antes, mas porque a gente não consegue fazer sentido, ela tem medo da experiência, ou do que as pessoas vão falar, mas a experiência em si não é negativa. Segundo, não tem outros sintomas de transtorno mental, como a gente comentou antes. Não tinha desorganização cognitiva, não tinha embotamento afetivo,
No caso, por exemplo, de um episódio de mania no transtorno bipolar, não há hipersexualização, não há aceleração do discurso, diminuição de necessidade do sono, impulsividade, ou não há um quadro depressivo estabelecido. Então, tirando a experiência anômala, não há outros sinais de uma síndrome psiquiátrica, como psicótica, depressiva, maníaca, etc. O paciente percebe que aquela experiência é diferente do habitual. Alguma tradição religiosa, espiritual, mesmo que não seja do paciente, integra e faz sentido aquela experiência. Porque as tradições espirituais, elas têm uma experiência grande de trabalhar com essas situações. Com o tempo, a pessoa adquire treinamento, com o treinamento ela consegue ter controle sobre a experiência, quando vai acontecer, ou pelo menos em que contexto. Embora transe vai acontecer em situação controlada, mas ver ou ouvir às vezes acontece mesmo quando a pessoa não controlou. E com o tempo a experiência vai ser desorganizadora da vida da pessoa, gera um crescimento pessoal e permite o uso altruísta desta experiência. Recentemente, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou uma diretriz exatamente baseada em evidências sobre como fazer a distinção de experiência espiritual e transtorno mental. O que mostra, por exemplo, exatamente que o conteúdo e até mesmo a forma da experiência não ajuda para separar. Estou vendo, estou ouvindo. Isso não serve para separar a experiência, digamos do ponto de vista psiquiátrico. Os sintomas positivos, que são as vivências alucinatórias, perceptuais e tal, não servem para a crença numa dimensão espiritual. Nada disso separa patologia de quadro normal. Por outro lado, sintomas paranoicos, a pessoa se sente perseguida, tem câmeras em vários lugares, estão querendo suprimi-la, persegui-la por onde ela vai, e isso ajuda a separar. Outra coisa também, a pessoa começa a ter um comportamento bizarro, perda do contato da realidade, não consegue mais trabalhar, não consegue estudar, ela fica isolada, e isso começa a avaliar também, é importante, tá certo? Outros aspectos também que falam exatamente como nós falamos, sintomas cognitivos, desorganização cognitiva, a funcionalidade está prejudicada, a pessoa tem embotamento afetivo. Então, resumo, do ponto de vista psicótico, só os sintomas positivos não servem para separar. Tem que investigar outros sintomas, desorganização cognitiva, sintomas negativos, alterações de humor, outros indicadores. Isso talvez seja o principal achado. Ou seja, não há paranoia, mania, sintomas cognitivos ou negativos. Não há prejuízos sociais ou ocupacionais. E não desorganiza a atividade da pessoa. Tá? Então, mais uma vez, e não importa se a pessoa é de uma religião ou não, como nós vimos, tanto o Divaldo quanto a mãe de santo, ou mesmo o Chico, tiveram a experiência antes de serem de uma religião que valorizava essas experiências. Então, o contexto cultural ajuda, mas não é determinante também, tá certo? Então, finalizando a nossa conversa, então esse é o parâmetro geral, e hoje em dia, gente, isso já está, como eu falei, são diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria, o CID-11 já fala sobre isso também. Isso, felizmente, mudou completamente, né? Nós começamos com uma história de uma visão patológica necessária no início do século passado, e felizmente 100 anos depois inverteu isso bastante, há uma capacidade nesse sentido. Eu queria fazer 2 convites para vocês, né, para 2 eventos ligados à espiritualidade na prática clínica. Fico à vontade de fazer os convites, porque esses eventos, essas atividades, não têm um objetivo de lucro. Quando há alguma renda, ela é revertida 100% para o NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF. Primeiro, o CONUPS, né, que é o Congresso de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai ser em maio de 2026. Tá? E a gente vem gente do Brasil inteiro. Ano passado, esse ano, nós tivemos 700 pessoas de 123 cidades e 21 estados do Brasil inteiro se reúne lá. É interdisciplinar para todas as áreas, e teremos a honra de termos esse ano a Cristina Puchalski, a principal médica do mundo na área de integração clínica da espiritualidade, que criou o questionário FICA, que a gente usa hoje de modo muito claro.
turma vai estar com a gente. Fica aí o convite, o site conucos.com, tá certo? E grupos de 10 alunos ou 10 participantes têm desconto também. E também eu convido, para quem tiver interesse, uma pós-graduação de integração de espiritualidade na prática clínica. Essa pós-graduação é um EAD, mas com muitas atividades síncronas também para profissionais de saúde que querem integrar a espiritualidade de modo clínico, ético e baseado em evidências. Eu e a Janaína que coordenamos, o Humberto é um